Olá, hoje eu vou atender o pedido de um inscrito sobre a ergonomia das talas. Qual a função de cada tala? O que é melhor, o que é pior? Bem, talvez seja um vídeo longo, e se for longo, talvez eu faça em 2 etapas ou 3. Então, o que acontece com os canivetes? Os canivetes têm vários e vários desenhos. O canivete mais tradicional que eu conheço é esse sistema que está aqui. Você abre, pode trabalhar nesse sentido, pode trabalhar nesse sentido, e pode pegar aqui para descascar uma fruta, tá? O descascar. Tem uma pequena barriga para você cortar numa tábua, alguma coisa que você precise cortar. Você tem bastante opções com ele. Entretanto, como essa parte é mais larga do que essa, porque a nossa mão permite esse tipo de movimento, tá? A gente estrangula muito mais com os dedos da frente do que com os dedos de trás. Então a mão vai fechar sempre melhor assim. E aí vai começar a ter uma outra questão que vamos ver mais para o final do vídeo. Esse tipo de desenho é o desenho tradicional. Seguindo esse tipo de desenho de canivete, eu não peguei os mais antigos, estou pegando assim mais ou menos alguns relativamente novos. Eu poderia mostrar, por exemplo, canivetes bem mais antigos, ou até com outros formatos. Vou mostrar para vocês aqui um que não está aqui no rol do que eu ia mostrar, porque não é um canivete de uso. Você tem essa pega, que dá para descascar? Dá, mas aí a grossura dele, ou a largura dele, vai alterar. Mas é um canivete bem elaborado, cuja a lâmina de corte está centralizada e não deslocada para um lado ou para o outro. Então você tem uma pega tanto para cortar, já para facetear nesse sentido, ou tirar uma pele, já não vai ser tão bom, até pelo formato da lâmina. Mas você vai descascar alguma coisa, talvez um corte mais grosso. Mas não é mais tão comum esse tipo de canivete. Então eu vou deixar ele de lado. Vou mostrar um outro sistema que é mais utilizado, que as pessoas usam assim, mas opa, na hora de descascar, essa peça bate aqui, essa bate aqui, e eu perco um pouco da minha habilidade sem bater aqui. Vejam bem, todos esses detalhes que eu estou falando vão variar de tamanho de mão para tamanho de mão. Se eu pegar, por exemplo, um 111 milímetros, ele cabe na minha mão, dá para trabalhar, eu abro a lâmina. A lâmina, como vocês podem ver, ficou deslocada para a direita. Toda vez que você vê um 111 milímetros com a lâmina totalmente deslocada para a direita do canivete, vocês estão vendo? É porque ele é side lock. Quando a Victorinox criou o sistema Liner Lock, a lâmina passa a ser centralizada, muda a posição. Para mim, que sou canhoto, descascar uma laranja é mais difícil com ele. Para quem é destro, não vai ter problema nenhum. Já com o sistema Liner Lock, para quem é destro, ele vai ficar um pouco tanto fora do padrão.
enquanto que para quem é canhoto vai alterar menos do que para quem é destro, devido a essa distância aqui. Apesar de estar centralizada, ela é mais para cá. E essa forma aqui, dependendo do que você vai fazer, ele te tendencia a usar esse formato. Esse aqui dá para usar? Dá, porque ele vai ficar no vão da mão. Então vai te atrapalhar menos. Mas, se você for serrar madeira, eu não sei se esse modelo tem, não. Esse aqui não tem serra de madeira. Mas eu tenho outro modelo. Deixa eu ver se está nessa gaveta aqui. Se eu não me engano é esse aqui. Tá. Vou tirar esse cara daqui. E colocar esse aqui. Na hora que você for serrar madeira, isso aqui, ó, prende na mão de tal forma que te dá um desconforto muito grande. No meu caso, a minha mão com a idade encolheu, é óbvio, mas perde carne, isso é normal. À medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo tônus muscular, vai perdendo um monte de coisa. A única coisa que você ganha é artrite, artrose e outras porcarias, mas o resto você perde. Então o que acontece aqui? Essa pega aqui acaba sendo desconfortável para o uso da serra, não para o uso da lâmina. Se eu não tivesse essa daqui, eu iria achar que a serra abrindo para cá ficaria melhor, tá? Porque ela estaria no lado oposto. Vamos dar um exemplo. Eu abro essa lâmina aqui e vou serrar alguma coisa. Vamos supor que ela fosse uma lâmina de serra. Não estaria me incomodando tanto nos dedos menores, tá? Mas como ela abre para o mesmo lado da lâmina principal, a lâmina principal estando fechada vai gerar um certo desconforto, o que não acontece com esse modelo. O modelo sem abertura com uma só mão, a serra fica numa posição bastante confortável para você trabalhar. Vocês podem ver, aqui é liso e aqui tem esse calombo. A pega se torna diferente, muito diferente a pega. Eu, pessoalmente, não gosto dessa pega com esses canivetes com abertura de uma só mão, tá? Então, nós já estamos vendo esse modelo. Um modelo tradicional, um pouco mais crescido, antiga Victorinox, sem trava, sem nada, esse aqui. Tanto eu trabalho com ele aqui, como eu trabalho com ele aqui. Lembrando que a lâmina está sempre deslocada para a direita, que facilita o trabalho do destro, em alguns sentidos. Se eu fosse cortar um salame, eu vou cortar assim. Então, para mim, que sou canhoto, é melhor. O destro, para cortar o salame, ele não vai ter dificuldade, mas vai botar o salame aqui e vai estragar alguma coisa ou vai sujar o canivete. Veja bem, se você está numa situação de mato e você tem algum tipo de alimento defumado, quando você corta, se sujar a lâmina ou se você ficar com cheiro, cuidado, que pode atrair algum amiguinho indesejável para te dar uma dentada. Então, o ideal é estar com a lâmina limpa assim, sempre limpa. Não é frescura limpar a lâmina. Limpar a lâmina, quando eu digo limpar o canivete como um todo, a ferramenta, é uma questão não só de higiene, mas principalmente para evitar atrair outras coisas que não são desejáveis. Então, essa ergonomia aqui é boa. É antiga, é boa. É um cabo de faca comum. Quando eles começam a estilizar muito a coisa, o troço começa a mudar de situação. Vamos abrir aqui um, que é uma versão desse aqui, sem tala nenhuma. O que faz dele extremamente fino. E que você fala assim, mas isso daqui vai machucar a mão.
Vou te ser sincero, se você for fazer força assim, essas partes aqui vão machucar a tua mão sim. Entretanto, para você descascar uma fruta, descasca muito bem. Para você cortar, vamos lá, picar alho, cortar cebola, descascar o tomate, qualquer outra dessas atividades culinárias, não vai ter problema nenhum. Agora, claro, se você acha que vai cortar um galho para fazer uma armadilha, coisa e tal, esquece, vai machucar a mão sim. Então, esse é um outro sistema. Mais um amigo inscrito me falou a respeito desse canivete aqui. O que eu achava disso aqui? Olha só, por incrível que pareça, ele machuca muito menos a mão, apesar de dar muito menos habilidade com o serrote. E tem um ângulo aqui, ó, que chega a ser até tem uma, não seria zigrinado porque não é em Z, mas tem uns ressaltos que dão um apoio quando você usa a lâmina. Mas não é tão desconfortável quanto esse sistema aqui. Então vamos lá. Espeta, incomoda? Sim, incomoda, não muito, mas por ser um canivete maior, você tem a opção de pegar atrás. Agora vamos ver a lâmina dele. Bem, para o destro abrir, fácil. Para o canhoto abrir, bate o dedo aqui, escorrega, já você sai de ângulo direto para cá. Então, mais uma obra para destros e não para canhotos. Descascar uma fruta não fica muito bom, mas para quem é canhoto fica melhor. Eu estou mostrando isso para vocês verem como que a indústria, de certa forma, ela se baseia muito mais na estética do que na realidade prática, às vezes, da ferramenta. É uma lâmina eficaz, dá para cortar, tem esse apoio aqui, ó. É muito pequeno, ele poderia se estender um pouco mais, mas se fizesse isso, quando eu fosse usar a serra, ele ia me incomodar muito mais. Então, vocês estão vendo que tudo é uma questão de peso e medida e, óbvio, o tamanho da mão do usuário. Dependendo do tamanho da mão do usuário, ele pode ser confortável ou pode ser extremamente desconfortável. Então, nós já vimos esse. E por que eu peguei esse? Porque ele é um sucessor desse aqui, que é a mesma coisa. Vocês podem ver, é o serrote, a lâmina de esvisceração, a lâmina grande, o abridor de latas com a chave de fenda, abridor de garrafa com chave de fenda, abridor de latas com chave de fenda, punção e saca-rolhas. É o básico, não vou ficar me estendendo mais, porque acho que quase todo mundo conhece. Esse antigo, a mesma coisa. Está tanto tempo sem abrir na coleção que o óleo resseca e eles viram uma pedra. Ó. Arrebenta até a unha. E, ó. Mais uma função para o abridor de latas dele. Esse que tem esse sistema de abridor de lata dispensa a afiação do abridor de latas da Victorinox que eu costumo fazer. Você abre um pacote com esse aqui muito fácil. Então, dispensa. Vamos usar a serra. Espetáculo para você usar a serra. Nada me incomoda a mão. Novamente aqui, ó. Nada me incomoda a mão. Eu posso ter uma pega mais à frente, uma pega mais atrás e não tenho problema de incômodo. A lâmina principal, bem diferente da Victorinox. É uma lâmina
bem interessantes. A da Victorinox você aperta o logo para liberar a trava. E essa aqui, Side Lock. Bem, então vocês já viram que, tendo esse sistema, normalmente não é muito confortável. E a tendência é você usar sempre a lâmina assim. No sistema de descasque, não é muito confortável. Eu estou passando para cima alguns que a gente já viu. Esse aqui eu já mostrei para vocês. É um Boker, né? Então ele é um canivete pequeno, não é um canivete grande. Na hora de descascar uma fruta, ele vai fazer, mas não vai fazer com a mesma habilidade que o Opinel. Para quem gosta de uso culinário, eu ainda considero o Opinel a melhor opção. Tá? Corta assim, corta de lado, corta assim. Os que não tem essa curva, porque tem o outro formato, que aqui embaixo ele é mais largo, são mais confortáveis ainda, tá? Que essa curvinha aqui atrapalha um pouco. Mas, seja como for, ainda é o melhor descascador que eu conheço. Veja bem, eu não conheço tanta coisa assim, tá? Mas esse é o melhor descascador para mim, em termos de ergonometria. Já esse aqui tem outras funções, é uma lâmina mais robusta, mais forte, então tem outros objetivos. Esses três aqui, eu já falei sobre eles num outro vídeo e vou deixá-los para o final. Victorinox, 84 milímetros. É um canivete do tamanho de um dedo, que você descasca qualquer coisa com facilidade, corta muitas coisas, pode esculpir. Tem uma lâmina pequena, uma pen blade menor do que a pen blade dos 91 milímetros, como uma lâmina principal também menor que a dos 91 milímetros. Ergonometria muito boa. Eu troquei a tala dele, porque a tala dele estava toda moída. Aí eu peguei e fiz essa daqui. Essas peças, todas que vocês veem que possuem um fiel, elas são peças que vão e vêm da coleção. Ou seja, elas não ficam na coleção, ou seja, não vão para o cemitério, onde nunca serão usadas, como o que eu mostrei para vocês agora, que mal abri a lâmina. Tenho até de dar um trato nele, mas são usados de vez em quando, nem que seja para abrir uma carta na mesa, alguma coisa assim. Vamos aos pica-fumos. Uma pega muito boa para descascar, para cortar, para riscar. Ele trabalha muito bem para riscos. Descasca fruta, pica realmente o fumo de rolo. Ou seja, é um canivete bastante versátil, com uma boa pega. Mas muita gente vai falar, mas nem todo pica-fumo tem esse formato tradicional. É verdade. Eu vou mostrar para vocês esse aqui, que eles inovaram com essa aqui. Toda vez que você tem essa pontinha para baixo, ó, dá um certo desconforto na mão. Mas é um pica-fumo com o ângulo certo, uma lâmina bastante larga. Quanto mais larga for a lâmina nesse sentido, melhor é para você. Por quê? À medida que você for comendo ele, vai gastando, vai gastando, vai gastando, até ele chegar a ter uma espessura como esse aqui, que é uma espessura bastante útil e que corta do mesmo jeito. Já foi 2 canivetes e mais um pouquinho.
entendeu? Então você vai ter um canivete que vai durar muito. Por isso vocês encontram pica-fumos usados, gastos, totalmente comidos. Esse ângulo aqui é importantíssimo, porque à medida que você vai afiando, vocês devem de lembrar num dos últimos vídeos, uma ponta bem arredondada que eu tinha aqui, num pica-fumo pequeno da corneta antigo. Por quê? De tanto riscar, ele vai comendo isso daqui, vai gastando, e a afiação é feita aqui e esquecem de fazer a afiação aqui. Então, nesse sistema você faz uma afiação melhor. Dá pega? Dá. Uma pega boa, mas, como sempre, essa parte é incômoda, tá? Não é uma pega tão boa quanto um pica-fumo tradicional como esse. Existem outros pica-fumos, tá, que tem uma pega muito boa, mesmo tendo essa diferença. Vou mostrar para vocês esse aqui, ó. Esse aqui da Bianchi, ó. Apesar de ter uma barriga, há quem goste da barriga para fazer esse movimento na tábua. A pega dele aqui atrás, vocês podem ver, ela tem esse formato aqui. Se o formato fosse redondo, mais arredondado, seria mais confortável. Mas é um pica-fumo muito bom, muito interessante. Dos produtos industrializados que eu vejo em preços acessíveis, esse daqui é o que vem com fio de fábrica espetacular. Ele vem hiper mega power afiado, em comparação com os outros. Esse aqui você não precisa fazer um fio de cara. Bem, mostrando a tendência desses pica-fumos. Ó, isso aqui ainda é duro. Agora eu vou falar para vocês desses 3 modelos aqui. Primeiro, esse modelo da Sanremo, totalmente reto, tem uma trava para não abrir o liner lock. Depois, esse modelo da Ganzo, que é muito famoso por ser robusto. E por último, o da Victorinox. O que vocês têm aqui de mais interessante? Um teste que eu fiz com eles. Vocês vão ter de procurar, porque é vídeo antigo, eu mesmo não sei onde está, mas está no canal. Um encaixe para um dedo, outro encaixe, outro encaixe, outro encaixe. É coisa maravilhosa e confortável. Tem aqui o apoio, espetacular para trabalhar descascando. Agora vamos cortar uma laranja, vamos descascar uma laranja. Essa parte já prende o dedo e machuca. Aqui atrás é desconfortável e, por incrível que pareça, mesmo descascando madeira, não deu o resultado que eu gostaria ou que eu esperava que fosse dar, por ter essa tala uma textura mais macia. Agora a gente parte para essa de G10. Um apoio, canivete forte, robusto, uma parede descomunal, desnecessária, mas tudo bem. É uma tendência hoje de todo mundo querer uma parede mais ou menos de meio centímetro para poder dizer que o canivete é robusto. Bem, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Embora esse aqui, por ser full flat, ele tem um corte excepcional. Mas vamos lá. Opa, na hora de descascar uma fruta, vocês estão vendo, bate aqui, eu fico com o polegar preso aqui. Se eu vier para cá, eu corro o risco de me machucar aqui. Mas, para cortar assim, tudo bem. Apesar, olha a diferença. Essa curva ajuda no formato da minha mão. Tá vendo?
Em contrapartida, esse aqui, ó, pressiona aqui. Esse não pressiona. E aí, por último, vem esse rapazinho aqui, que você pode não dar nada por ele. Ele vai descascar. Encaixou certinho aqui na minha mão, bem por fora. E aqui, a mesma coisa, por fora. Vou resumir para vocês o outro vídeo. Eu peguei um pedaço de madeira, um galho de árvore, e afinei com esse e com esse. Esse machucou a mão, esse machucou a mão, e esse, por mais absurdo que pareça, sendo reto, sendo de aço, tudo foi o mais confortável no final do trabalho. Vejam bem, não é durante o trabalho que a gente pode dizer que a peça é confortável ou não, mas é o estado em que ela deixa você após o trabalho. Claro que quem vai cortar cebola, qualquer um corta. Apoiou a cebola na tábua, qualquer um corta. Mas se você está num local que não é o seu local costumeiro, e você precisa de fazer aquele trabalho sem ter certeza de qual será o teu próximo trabalho, eu dou a opção por aquilo que me canse menos, me machuque menos, que seja mais confortável durante o trabalho e pós o trabalho. Então, o que eu oriento para as pessoas? Não comprem um canivete pela beleza, pelo preço, por nada desses fatores que hoje em dia estão sendo empurrados goela abaixo do consumidor. Ao vocês adquirirem um canivete, seja para qual finalidade for, pensem da seguinte forma: vocês precisam pôr o canivete na mão. Tenha o canivete na sua mão primeiro, para depois você me dizer se ele é o que você quer, se ele é o que você espera, se ele é confortável para você. Aí você vai ter uma ideia. O ideal é você testar o canivete antes. Bem, eu acho que com isso eu devo ter conseguido responder a maioria das dúvidas. Se ficou alguma coisa, por favor, entrem em contato, escrevam no comentário e eu respondo assim que eu conseguir. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser.